Bom dia, meu nome é Michele, meu nome é Letícia. Meu nome é Fernando. Somos acadêmicos de odontologia da Univiçosa. Estamos aqui para discutir o artigo científico que aborda o restabelecimento funcional e estético em dimensão vertical e oclusal, com prótese temporária regular, através de um relato de caso realizado pela Universidade Newton Lins, em Manaus, Amazonas. Meu nome é Fernando e eu vou explicar o que é DVO. Dimensão vertical de oclusão, DVO, é a medida da altura entre dois pontos anatômicos, na parte inferior e superior da face, quando os dentes têm contato oclusal máximo, ou seja, quando a mandíbula está fechada e os dentes estão em máxima intercuspidação. Principais conceitos: função na estética e fonação. A DVO influencia a aparência do rosto como a proporção do terço inferior da face, e é importante para a fonética. Uma DVO inadequada pode alterar o perfil e o contorno facial, além de interferir na fala. Equilíbrio oclusal. A DVO precisa ser adequada para garantir que a mandíbula funcione sem sobrecarga das articulações temporomandibulares, ATMs, e sem desgaste excessivo dos dentes. Problemas de alteração da DVO. Perda de DVO. Com desgaste dental ou perda de dentes, a DVO pode diminuir, o que geralmente causa colapso facial, excesso de rugas e uma aparência de envelhecimento facial. Aumento da DVO. Quando a DVO é aumentada, geralmente em prótese ou tratamentos reabilitadores, pode causar desconforto, dores musculares e problemas na articulação temporomandibular. Avaliação e ajuste da DVO. O ajuste da DVO envolve um exame minucioso feito pelo dentista, que pode incluir a análise da ATM, dentes e músculos faciais. A DVO é frequentemente ajustada por meio de próteses. Ortodontia ou outros tratamentos reabilitadores pode restaurar o equilíbrio e a função oclusal. Fatores que afetam a DVO. A dimensão vertical de oclusão pode ser afetada por vários fatores, que influenciam tanto a estrutura quanto a função da oclusão. Aqui estão alguns dos principais fatores. Desgaste dental. O desgaste excessivo dos dentes, geralmente causado por bruxismo ou erosão, reduz a DVO, diminuindo a altura entre o maxilar e a mandíbula. Perda de dentes. A perda de dentes, especialmente molares, faz com que a mandíbula se aproxime do maxilar, reduzindo a DVO. Envelhecimento. Com a idade, há uma perda natural de altura dos dentes e desgaste das superfícies oclusais, o que pode diminuir a DVO. Desordens temporomandibulares. Problemas nas articulações temporomandibulares ou nos músculos da mastigação podem afetar o equilíbrio da DVO. Tratamentos protéticos ou ortodônticos, próteses mal ajustadas, como dentaduras com altura inadequada, podem alterar a DVO. Tratamentos ortodônticos e reabilitações orais também podem modificar a DVO para restaurar uma oclusão funcional. Posição e relação mandibular. Alteração na posição da mandíbula em relação ao maxilar, como mordida aberta ou sobremordida, influenciam diretamente a DVO. Esses fatores precisam ser avaliados cuidadosamente por um dentista para manter a DVO adequada, evitando problemas funcionais e estéticos na oclusão e na face. Meu nome é Letícia e eu vou dar continuidade falando sobre os métodos de avaliação da DVO. Existem vários tipos de métodos que podem avaliar a DVO, como, por exemplo, a análise facial, a análise intraoral, a análise de registros e o método clínico. E existem alguns outros. A análise facial, ela vai ser a avaliação de medidas, proporções e as características faciais da face do paciente. Essa análise, ela é detalhada e verifica a simetria e a harmonia facial, que são essenciais para o diagnóstico preciso. Essa análise facial ela é crucial para assegurar que as alterações na DVO ela não perturbem a estética natural do paciente. Ela vai permitir fazer a medida do terço superior, médio e inferior da face do paciente, para poder ver se tem alguma discrepância de tamanho. A análise intraoral ela vai observar os desgastes, o espaço funcional livre e as relações oclusal. Este método ele é fundamental para poder identificar os desgastes irregulares dos dentes e avaliar a necessidade de intervenção. Por exemplo, se o paciente tem algum tecido cariado, se ele tem algum bruxismo que faz com que o dente se desgaste e ocasione em contato prematuro.
e esse contato prematuro ele pode afetar a articulação temporomandibular. Por isso que é necessário também fazer a análise das relações oclusais para poder prevenir que ocorra dor como na articulação temporomandibular. Possui também a análise de registros, que é a utilização de registros como radiografia, modelo de gesso e fotografia, que vão proporcionar uma referência visual, que vai ser crucial para poder monitorar as mudanças ao longo do tratamento. Esses registros eles são indispensáveis para comparar as condições anteriores e as posteriores que vai ser feita no decorrer do tratamento. Tem um método clínico, que ele vai envolver a análise da posição de repouso da mandíbula e a observação da estética facial e a palpação dos músculos mastigatórios. Este método é vital para poder assegurar que a avaliação dos músculos eles não prejudique o conforto e a funcionalidade mastigatória do paciente no decorrer do tratamento. E esse método clínico também, ele foca na adaptação da mandíbula ao tratamento planejado, para poder permitir que o paciente não vai ter desconforto em momento algum após a finalização do tratamento. Dando continuidade às técnicas de restabelecimento da DVO. Como técnicas, podemos usar as próteses provisórias, que é a utilização de uma prótese provisória ajustável para determinar a DVO ideal antes do tratamento definitivo. Registro intermaxilares, que é a confecção de registros em cera ou silicone para transferir a relação maxilomandibular ideal ao laboratório. As restaurações definitivas, que são as instalações das próteses, coroas ou facetas definitivas para restabelecer a DVO de maneira estética e funcional. E as próteses fixas, que são a utilização de coroas, pontes e implantes para reabilitação. O restabelecimento da DVO ele é um processo complexo e ele exige um planejamento detalhado, que vai ser uma execução cuidadosa também. O objetivo é alcançar uma DVO ideal para restaurar a função mastigatória e a estética facial saudável do paciente e também permitir que ele tenha uma articulação temporomandibular saudável. Para poder fazer essas técnicas do restabelecimento, é necessário um diagnóstico, que vai ser a primeira etapa do planejamento, para fazer um planejamento. Nele inclui a avaliação da DVO, a análise das condições do dente do paciente, a investigação de fatores que podem estar interferindo em uma DVO saudável. Logo em seguida, você vai para o planejamento do tratamento, que vai ser após o diagnóstico, que vai ser onde o dentista vai planejar o tratamento com base nas necessidades individuais do paciente. E o plano de tratamento ele pode incluir procedimentos como próteses, restaurações, coroas, implantes dentários ou até mesmo a realização de intervenções na articulação temporomandibular. Aí passa pelo processo de execução do tratamento, que é onde vai envolver a realização de procedimentos odontológicos para poder corrigir essa DVO que vai estar falha. E que pode ser a colocação da prótese, né? A reconstrução dos dentes, caso o paciente tenha tido uma cárie, por exemplo, que tenha que ter sido refeito o tratamento, caso o paciente tenha tido a ausência de algum elemento, algum dente. E também a reabilitação da articulação temporomandibular, caso o paciente tenha tido algum desconforto na articulação na hora do diagnóstico. A DVO ela é verificada e ajustada durante todo o tratamento, o que vai garantir que os dentes se encaixem corretamente. E também depois tem o ajuste e o refinamento, que é após a conclusão do tratamento, aonde o dentista ele deve ajustar e refinar a DVO para garantir um resultado estético e funcional satisfatório. E isso pode envolver a ajuste da altura das próteses, a reposição de material e ajuste da oclusão. E o processo ele pode requerer várias consultas e ajustes até que o paciente se sente 100% confortável, sem sentir dor em momento algum, porque caso dê algum erro, por exemplo, um contato prematuro, pode fazer com que ele sinta dor na articulação temporomandibular. Considerações estéticas e funcionais. A estética ela vai restaurar a harmonia facial, a proporção do sorriso e a aparência natural.
ela vai garantir que o resultado do tratamento ele seja agradável e vai proporcionar ao paciente uma confiança ao sorrir. E o equilíbrio entre os dentes dos lábios e o rosto vai ser fundamental para poder atingir a estética desejada. A função, que é garantir a eficiência mastigatória, fonética e deglutição adequada. A função, ela vai além de apenas restaurar a DVO, ela vai envolver assegurar que os dentes e a mandíbula, elas trabalhem em harmonia para poder facilitar que o paciente tenha uma boa alimentação e consiga falar tranquilamente, sem sentir nenhum incômodo. E também o conforto, que é essencial para o paciente. Ele deve se sentir confortável com a nova DVO que vai ser feita, tanto durante a mastigação quanto em repouso. Esse conforto ele está diretamente ligado ao nível da adaptação do paciente às alterações que vão ser feitas, e os ajustes cuidadosos e um período de acompanhamento eles são necessários para garantir que não haja desconforto ou tensão nos músculos faciais da articulação. Existem alguns desafios e complicações no restabelecimento da DVO. Como, por exemplo, a determinação precisa, que vai definir uma DVO ideal. Ele é um processo complexo e que requer avaliações cuidadosas de diversos fatores, porque cada paciente ele tem uma anatomia única e diferentes necessidades funcionais. Então, para poder determinar, você tem que ter um diagnóstico minucioso e também tem que considerar a estética, porque para os pacientes sempre é importante a estética. A adaptação do paciente. Alguns pacientes ele pode apresentar dificuldade de se adaptar à nova DVO. E esse processo pode impactar o conforto e a eficiência mastigatória do paciente. Então, tendo um acompanhamento próximo e sendo feito alguns ajustes adicionais mais frequentemente, de acordo com as necessidades, pode garantir uma transição bem-sucedida. Complicações biomecânicas, que é um restabelecimento inadequado da DVO, que pode causar problemas como desgaste prematuro das restaurações e sobrecarga articular. E esses fatores ele pode levar a problemas mais sérios, como, por exemplo, a disfunção temporomandibular, assim sendo necessário sempre um monitoramento contínuo para poder evitar que essas complicações aconteçam. E também a reversibilidade limitada. Em alguns casos, a alteração da DVO ela pode ser irreversível, tornando crucial uma avaliação e planejamento minucioso. Corrigir esse tipo de mudança ele pode ser custoso e complexo, reforçando a importância de uma abordagem preventiva e cuidadosa desde o início do tratamento. Então, é sempre bom tomar muito cuidado e ter garantia do serviço que você vai estar fazendo. Sou Michele e vou dar continuidade ao caso clínico. O nosso artigo é de um paciente masculino, 45 anos, foi atendido pela Clínica Odontológica da Universidade Newton Lins, em Manaus, Amazonas. Sua queixa principal era estética e funcional. Aparência do rosto torto, aspecto do sorriso, dentes desgastados, dificuldade de se alimentar. Na avaliação clínica, temos um histórico, regresso de diagnóstico com carcinoma verrugoso há 8 anos. O tratamento foi excerese de lesões e tecidos próximos, incluindo uma porção na língua e uma espessura considerável da mandíbula, ambas à esquerda. Acompanhamento foi realizado por 5 anos e diagnosticado cura sem recidiva. Observação importante, o paciente relata ser tabagista crônico e alcoólatra. No exame extraoral, foi observada a simetria da face à esquerda, perda de altura do terço inferior, aproximação entre o nariz e mento, desarmonia do sorriso e aprofundamento do sulco nasogeniano. No exame intraoral, os dentes remanescentes da arcada superior com desgastes, restos radiculares, ausência de elementos dentários e confirmado a diminuição da dimensão vestíbulo-oclusal. Foi traçado um plano de tratamento inicial, que é a reabilitação definitiva, recuperando a altura e a oclusão ideal com prótese removível. Realizado exames complementares,
radiografia panorâmica. A execução do tratamento iniciou-se pela moldagem e dando seguimento, vazamento do gesso, montagem do asa superior, moldagem em resina acrílica e plano de cera inferior, para obter a altura ideal próxima ao DVO. Os métodos utilizados foram métrico com passo de Willis, prova estética, montagem no asa, escolha da cor dos dentes artificiais, confeccionar modelo superior, enceramento com cera escultural, respeitando as curvas de compensação e anatomias dentárias, modelo inferior, dentes de estoque na base já ajustados. O restabelecimento oclusal inicia em dentes anteriores, guias caninas e de lateralidade, altura anterior e posterior com o máximo de intercuspidação habitual, máximo de contatos posteriores com base no registro oral, queima e polimerização das próteses. Na etapa seguinte, ocorreu o desgaste para adaptação das próteses superior e inferior, o reembasamento do encaixe sobre os dentes, ajustes da oclusão cêntrica, lateralidade e protusiva, pontos de contatos. Foi realizado o teste fonético de Silverman, que são pronúncias de palavras sibilantes. Como orientação, temos a adaptação das próteses de 3 a 4 semanas, que pode ocorrer salivação, dificuldade de deglutir e pronúncia de algumas palavras. A reavaliação foi realizada na primeira semana com relatos de náuseas e instabilidade inferior durante a mastigação. Como solução, foi realizado diminuição e recobrimento do palato da prótese e reembasamento ao encaixe. No referido artigo, foi discutido maneiras diferentes de atuação. Neste caso, foi elaborado um planejamento adequado para a recuperação de todas as funções, DVO, harmonia, oclusão em relação cêntrica e excêntrica, critérios para a seleção do material reabilitador, escolha da prótese, reconstrução dos remanescentes, visando restabelecer em curto tempo e baixo custo. Conclui-se, neste caso, que foram os resultados satisfatórios, mesmo ocorrendo os pontos negativos, que corrigido em tempo, devolveu as funções estéticas perdidas, preparou o paciente e o sistema estomatognático para o procedimento reabilitador definitivo. Como reflexões finais, concluímos que a determinação precisa da DVO ideal é um processo complexo e que ele envolve múltiplos fatores individuais do paciente. É essencial um planejamento minucioso e a possibilidade de adaptação ao tratamento a longo prazo para poder evitar complicações e assegurar o resultado satisfatório. As técnicas elas devem ser ajustadas conforme o perfil clínico apresentado, reforçando a importância de um diagnóstico detalhado e personalizado. Por fim, um acompanhamento rigoroso pós-tratamento é fundamental para o sucesso contínuo e a satisfação do paciente. Obrigada.